Olá pessoal, na videoaula de hoje nós seguiremos falando aqui a respeito da modalidade esportiva futsal. Então hoje nós iremos falar um pouco a respeito das situações de ataque e de defesa dentro do jogo, tá? Então, compreendendo as situações de ataque e de defesa no futsal. Em situação de ataque, quais são as principais características de uma equipe que está em situação de ataque? Então vamos lá. Posse de bola, avanço da bola e da equipe em direção ao alvo da equipe adversária e finalizar em direção ao alvo adversário. Então, toda vez que uma equipe está com a posse de bola, ela sempre vai ter essas principais características aí em direção ao alvo, principalmente, né? Em situação de ataque aí. Agora, para entender uma equipe em situação de defesa, basta imaginar que ela está fazendo o oposto do ataque. Em situação de defesa, tentando recuperar a posse de bola, conter o avanço da equipe adversária em direção ao próprio alvo e proteger o alvo, tá? Então é exatamente o contrário mesmo do que a equipe que está atacando está fazendo ali no momento do jogo, né? Então a equipe que está tentando se defender ali, defendendo o seu alvo. Na imagem acima, percebemos que a jogadora com o uniforme amarelo está em situação de ataque e a jogadora de verde está em situação de defesa, tá? Então claramente a jogadora que está de amarelo está com a posse de bola aqui atacando e a de verde tentando recuperar a bola defendendo. Como podemos identificar a jogadora que está em situação de ataque? Então vocês irão dizer aí com as suas próprias palavras, né? Como que a gente identifica e afirma, né, que a jogadora de amarelo está em situação de ataque aí. E o porquê? E a jogadora de defesa? Como temos certeza que ela está em situação de defesa, tá? Então vocês irão explicar aí com as palavras de vocês de acordo com o que vocês entenderam. Observe as imagens abaixo e indique pela cor do uniforme o jogador em situação de ataque e o jogador em situação de defesa. Então aqui vocês irão bater o olho na imagem, né, observar e identificar quais jogadores aqui, quais dos dois jogadores está em situação de ataque e qual dos dois jogadores está em situação de defesa. E aí vocês irão escrever aqui, tá? Então, jogador de azul ou jogador de amarelo. E aí vocês irão escrever aqui em todas as situações, tá? O jogador que está em situação de defesa e o jogador que está em situação de ataque nas 5 imagens. Na próxima página, né, nós temos aqui um exemplo de atividade prática, né, que seria um jogo reduzido, que é um jogo muito utilizado em práticas dentro do futsal, tá? Então, neste momento serão realizados jogos reduzidos de futsal, utilizando meia quadra. Os meninos utilizarão um lado e as meninas o outro. Os alunos devem ser divididos em pequenas equipes de 2 contra 2, 3 contra 3 e 4 contra 4. Os jogos reduzidos são excelentes oportunidades para que todos compreendam as necessidades técnicas e táticas do jogo. Então, no jogo reduzido é onde os jogadores ou os praticantes da modalidade, né, acabam adquirindo várias capacidades e habilidades ali dentro do jogo, né? Como percepção, a tomada de decisão rápida, a agilidade, a velocidade de raciocínio. Então, tudo isso são coisas praticadas aí e fundamentos, né? E estratégias de jogo praticadas dentro de um jogo reduzido, tá? Então, olha lá. Os alunos nos jogos reduzidos constantemente trabalham sistemas de ataque e defesa. Além disso, podem aprimorar os fundamentos mais utilizados no futsal: recepção, domínio de bola e passe. Conforme a aula se desenvolve, podem ser feitas alterações no número de jogadores, aumentando ou diminuindo o número conforme
a necessidade do jogo. Então aí a gente vai colocando algumas variações de regras, de quantidade de participantes, né, dentro do jogo, para o jogo tendo essa dinâmica e essa característica de estar sempre tendo um fator novo dentro do jogo. Após as várias situações em espaços reduzidos, é possível realizar alguns jogos com equipes completas, utilizando a quadra toda. Como foi a experiência ao praticar o futsal em espaço reduzido? É mais fácil jogar no espaço reduzido ou na quadra toda? Neste caso aqui, né, nós não teremos a oportunidade de realizar esta atividade de maneira prática, mas aqui é uma pergunta muito simples e que vocês conseguem responder apenas tendo o conhecimento teórico que nós tivemos aí ao longo deste bimestre, tá? Então vocês irão dizer o que vocês acham, se é mais fácil ou mais simples jogar um jogo reduzido ou um jogo na quadra toda e o porquê, tá bom? Você sabe quais são as regras mais aplicadas no futsal? Junte com seu colega e escreva as regras que vocês conhecem, as regras aprendidas nas aulas e depois compartilhem com outros colegas e professor. Aí é que vocês irão falar um pouco a respeito das regras do futsal, porém nós iremos fazer esta atividade individualmente, né? Então vocês irão falar um pouco a respeito das regras que vocês aprenderam aí ao longo deste bimestre a respeito do futsal, certo? Aí aqui nós temos um questionário final, né, que vocês irão responder aí. Na prática de uma modalidade coletiva, são utilizados implementos e acessórios. Quais são os implementos e acessórios utilizados no tênis de campo? Aí vocês irão colocar, né, quais são os objetos e os implementos utilizados dentro do tênis de campo que nós aprendemos aí ao longo deste bimestre. O que são os esportes de rede e parede? E aí vocês irão explicar de maneira técnica aí qual a principal diferença entre esporte de rede e esporte de parede, o que é cada um deles. O que são os esportes de invasão? Então vocês irão explicar aí com as palavras de vocês o que vocês aprenderam a respeito dos esportes de invasão ao longo deste bimestre e como nós podemos identificá-los, né? Como é dividida a pontuação no tênis de campo? Então vocês irão dizer aí, né? Quantos sets tem uma partida de tênis de campo? Quantos pontos são necessários para vencer um set? E tudo mais. Como é dividida a pontuação no tênis de campo? Tá. Essa já foi. Qual é a principal diferença entre o futsal e o futebol de campo? E aí vocês irão apontar as principais características entre um e o outro, tá? Entre o futsal e o futebol de campo. Qual o número de jogadores oficial de uma partida de futsal? Vocês irão dizer aí quantos jogadores tem numa partida de futsal na linha, contando com o goleiro. Qual o total de uma equipe de jogadores aí dentro de quadro? O jogador responsável pelo ataque no futsal é chamado de... Então vocês irão escrever aqui qual é a principal nomenclatura, né? E a função deste jogador que é responsável pelo sistema de ataque aí da equipe. Qual a nomenclatura utilizada para definir ele? Qual a finalidade do esquema tático? Então vocês irão dizer aqui, em poucas palavras, né? Qual é o principal objetivo do sistema tático dentro do jogo de futsal? Cada modalidade esportiva possui um alvo específico. No futsal, o alvo é... Vocês irão escrever aqui qual é o principal alvo do jogo de futsal. Identifique nas imagens abaixo as relações aplicadas no futsal. Então, essa primeira imagem, qual é a relação que é aplicada nesta imagem aqui? E na segunda imagem também. Então, só para vocês lembrarem, né, essa relação quer dizer entre relação jogador e bola, jogador bola adversário, jogador bola colega, jogador bola adversário alvo. Então nós falamos bastante a respeito disso também. A relação jogador bola
é considerada a principal em uma modalidade coletiva. O que um jogador precisa fazer para obter uma boa relação jogador-bola? E por último, quais são as posições específicas dos jogadores aplicadas no futsal? Então aí vocês irão listar, né, quais são as principais posições e as nomenclaturas dessas posições dentro do jogo de futsal. Ok, pessoal? Então, com isso, a gente finaliza aí a nossa apostila do segundo bimestre. Tudo bem? Então, espero que vocês estejam bem e até a nossa próxima aula.